mulher forte e segura? O que depende de mim ser forte, me sentir segura, ter segurança? Será que realmente é o que eu acho que é? Será que ser uma mulher forte é andar esgotada o tempo inteiro, não poder falar sobre nada, não poder reagir sobre nada, simplesmente aguentar toda a pressão como se fosse a Superwoman? Como que é ser uma mulher segura? Significa muitas vezes permanecer com a palavra por orgulho, porque segurança para mim é dizer o que eu acredito e permanecer até o fim. Significa não pedir ajuda mesmo que eu necessito. Significa não reconhecer as minhas limitações. Significa ter que aguentar todas as coisas o tempo inteiro e não poder dizer que precisa de ajuda. O que é de fato ser uma mulher forte e segura? Quais são as influências que nós estamos tendo hoje no mundo, nessa geração, aonde muitas vezes o feminismo fez com que acreditássemos que ser uma mulher forte e segura seria uma mulher independente, cheia de si, uma mulher de fato bem resolvida com todas as coisas, aonde vive muitas vezes sozinha, sem uma família, mas está muito bem remunerada, uma mulher aonde alcançou seus sonhos, aonde se cuida, aonde sempre está bem arrumada. O que é de verdade ser uma mulher forte e segura? Minha amada, o Café com Propósito de hoje vai te libertar. Vai te libertar. Se você permanecer comigo aqui nesses 50 minutinhos, quase uma hora que nós vamos conversar, você vai compreender que muitas vezes a imagem que você tem de força e segurança está te aprisionando e que você pode ser muito mais feliz, estar em paz consigo mesma, aceitar muitas vezes as tuas limitações, não se conformando com elas, mas viver de uma forma muito mais leve e muito mais tranquila. Então, minha amada, seja muito bem-vinda. Se você está vendo esse Café com Propósito ao vivo, nós voltamos com o nosso Café com Propósito. Nós estávamos de férias essas últimas semanas, né, por causa do final do ano e tudo isso, eu tirei umas férias, mas nós voltamos. Nós temos o nosso Café com Propósito toda segunda-feira, às 8h07 da manhã. E ele também está disponível, gravado depois no Spotify e também no YouTube. Então, se você por acaso não tem lá a tua inscrição, não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva, lá também tem outros vídeos que vão te ajudar nessa batalha emocional e também espiritual que nós passamos como mulheres. E no Spotify você também pode aproveitar quando tá indo, voltando do trabalho, sabe esse negócio todo? Então, você pode aproveitar e também tá ouvindo sempre as mensagens aqui que servem como um combustível para a tua semana, tanto na parte emocional como também na parte espiritual. Minha amada, quando a gente fala sobre como ser uma mulher forte, como ser uma mulher segura, muitas vezes é muito mais fácil a gente no dia a dia estar envolvida com muitas coisas. É muito mais fácil no dia a dia você com 1 milhão de coisas para fazer, você acorda já no pique, já no 220, trabalha, cuida de filho, cuida de marido, cuida da casa, cuida disso, cuida daquilo, tem que fazer comida, tem que lavar roupa, tem que, sabe? Você muitas vezes se percebe simplesmente sobrevivendo, simplesmente dando conta de tudo. E aí você olha e você diz, como não ser forte nessa situação? Como deixar essa situação assim, à mercê? Não tem como, eu preciso ser forte, não tem outra alternativa. Acontece que talvez a força que você imagina que você precisa ter esteja te aprisionando, esteja fazendo você sofrer. Então, nós precisamos conversar sobre isso. Nós precisamos conversar sobre isso. Nós precisamos ter consciência disso. Senão, nós vamos viver aprisionadas dentro de uma autoimagem que a gente imagina que precisa ter, diante de influência do feminismo que a gente acredita que precisa, ou muitas vezes a gente nem sabe, né, que existe, mas que a gente acredita que precisa ser dessa forma e a gente nem percebe que está sendo influenciada. A gente precisa ter consciência do que é força, do que é segurança a partir da perspectiva de Deus e também a partir de sermos filhas amadas desse Pai. Muitas vezes nós nos vemos de uma forma errada. Quando nós fomos criadas
E talvez quando você muito nova ainda teve que dar conta de muitas coisas, teve que sempre, muitas vezes, ocupar o lugar do teu pai ou da tua mãe, ter que amadurecer mais rápido. Isso vai criando uma força em você, que na medida certa é algo bom. Mas muitas vezes nós não temos nem consciência que a gente foi criada dessa forma. E pela falta de consciência, faz com que a gente simplesmente vai vivendo nessa montanha russa e a gente não sabe de quais raízes nós estamos nos abastecendo. E aí você começa a desenvolver uma autoimagem, olhar para você e perceber que, na verdade, todo mundo te vê como uma pessoa forte, uma mulher, né, fortalecida, mas que muitas vezes você não está. Muitas vezes você está cansada da tua casa, muitas vezes você está cansada do teu trabalho, muitas vezes você está cansada de cuidar dos teus filhos, mesmo que você os ame. Muitas vezes você está cansada de ter que batalhar sozinha pelo teu casamento. Muitas vezes você está cansada de ter que lidar com as coisas sozinhas. E isso tudo faz com que vá formando como se fosse uma armadura em tua volta, e essa armadura faz com que aos poucos vá afastando as pessoas, e você fica ali achando que você tem que dar conta de todas essas coisas sozinha. Então, se você tá aqui nessa manhã de segunda-feira, parabéns. Você é aquela, como diz naquela história, que parou para afiar o machado, né? Tem uma história que diz que o homem estava cortando as árvores, né? E ele precisava cortar aquelas árvores o mais rápido possível. Ele tinha um machado. E esse machado ele já estava sem fio. E aí chegou uma segunda pessoa e falou para ele: olha, eu trouxe aqui algo para você afiar o machado. Você precisa afiar o machado, senão você não vai conseguir continuar. Ele falou: não posso parar. Eu não posso parar, porque se eu parar, eu vou me atrasar, as coisas não vão funcionar, eu vou me enrolar e tudo mais. E ele não parou para afiar o machado. Enquanto o outro homem, em menos tempo, com o machado afiado, cortou muito mais árvores do que ele. De forma rápida, o que essa mensagem, nessa história quer dizer? Quer dizer que muitas vezes nós não paramos na nossa vida para afiar o nosso machado. E isso faz com que a gente tenha que batalhar por coisas que já poderiam ser vencidas, por exemplo. Consegue entender? Você fica batalhando por situações que você já poderia ter vencido, que você já poderia ter encontrado saída. Então, esse Café com Propósito tem o objetivo de você perceber que se você é uma pessoa dessa e está se debatendo com essas questões, talvez esses 50 minutinhos que você vai ficar aqui seja para afiar o teu machado. E eu tenho certeza que vai te ajudar a isso, tá bem? Vamos lá então? Minhas amadas, para nós iniciar, eu vou ligar o ar-condicionado aqui porque tô com calor. Pra gente iniciar, você precisa conseguir entender quais são as mentiras que foram colocadas na tua mente no decorrer da vida. Quais foram as enganações que foi indo assim, aos poucos, tomando espaço na tua mente do que é ser uma mulher forte, do que é ser uma mulher segura, e que muitas vezes você até pode olhar aqui nas redes sociais e você pode se comparar. Você pode olhar e dizer: poxa, mas eu não tenho essa vida, eu não sou desse jeito, como ela consegue sempre estar desse jeito e eu não consigo, eu tô aqui na minha situação, na minha vivência, com os meus problemas, sempre na mesma escassez, sempre nas mesmas pindaíbas. E muitas vezes essas mentiras, essas perebas que eu chamo, né? Elas vão tomando conta da nossa mente e vão criando uma realidade mentirosa. E a gente precisa tomar conta, a gente precisa tomar consciência de que muitas vezes coisas que nós pensamos, a nossa mente, os nossos pensamentos, eles são enganosos. E você precisa ter consciência disso para você conseguir despertar, para você conseguir acordar. Então, eu quero te passar aqui 7 principais mentiras que talvez você tenha colocado na tua mente com a tua criação, com o passar do tempo, com a observação de outras pessoas, ou outras famílias, ou outras mulheres, que você tem se comparado e você tem tido essas inquietações no teu coração, e isso tá fazendo você ter uma percepção errada sobre você e sobre a tua vida. E você precisa começar percebendo quais são essas mentiras, senão você não vai conseguir vencer elas, tá?
Isso no primeiro momento. E no segundo momento, eu quero te passar aqui 5 principais pontos do que é de fato é uma mulher forte, segura e o que você precisa fazer para que isso aconteça, ok? Então, minha amada, se isso de fato é a tua situação, permaneça até a segunda parte, que você não vai se arrepender, tá bem? Bora lá então? Primeira questão que muitas vezes nós imaginamos que é ser uma mulher forte e segura é não ter medo, é a ausência do medo. Muitas vezes nós percebemos que uma mulher forte é uma mulher corajosa o tempo inteiro, que nunca sente medo, que nunca pede perdão, que na realidade a coragem muitas vezes envolve enfrentar o medo. Muitas vezes o medo, ele faz parte de uma pessoa que é sim corajosa, de uma pessoa sim que é segura e que é forte. O medo, ele tem os seus benefícios, as suas coisas boas. Se você está com medo, imagina o que você muitas vezes gostaria de fazer e você não tem feito, você não tomou essa decisão, você não fez tal situação porque você tem medo. Se você pegasse esse medo e entendesse esse medo, se você compreendesse de onde que esse medo vem, se você parasse um instante e pensasse se esse medo realmente é real, o que você tem feito ou até mesmo deixado de fazer por conta do medo? Pensa um pouquinho. Quais são as coisas que te estão sendo impedidas por conta do medo? Por conta do receio? Se eu tomar a decisão errada, será que vai dar errado? Será que vai dar certo? O que eu vou fazer? Meu Deus do céu. E é um mito. É um mito. Todas as situações onde eu mais cresci na vida, todas as situações, eu tive medo. Todas as situações. Gente, eu tô grávida agora de 6 para 7 meses e eu tô com medo de tipo de mãe eu vou ser. Se eu vou ser de fato uma mãe que vou ser exemplo para os meus filhos. Se eu não vou deixar as minhas feridas, os meus traumas, que muitos eu venci, mas muitos eu ainda descubro no decorrer da vida, porque a gente nunca tá pronto, né? Eu fico me perguntando, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou ter paciência suficiente? E certos momentos dá medo. Mas o medo, ele faz parte. Ele deve ser um condutor, um direcionador e não um ceifador. De arrancar a tua vida, arrancar os teus braços e as tuas pernas a ponto de te deixar imobilizada. Então, se você marca aí no teu caderninho, porque se você participa desse Café com Propósito, você tá a primeira vez aqui, como eu vi algumas, né? Quem tá a primeira vez aqui, gente? Escreve aqui nos comentários pra eu saber. Quem já é macaco velho aqui, escreve macaco velho. Quem é macaco velho aqui, sabe que nos nossos Cafés com Propósito nós temos 2 regrinhas. Primeiro, você de fato ter um caderno de anotações sempre, tá? Por quê? Anotar as coisas te ajuda demais, demais. Você permanece com atenção naquilo, o teu coração, a tua mente faz com que todo o conteúdo penetre na tua mente, no teu coração. É muito, olha só quanta gente, primeira vez aqui, ó, Letícia, muito bom a Thaís, Raquel, olha só, gente, sejam bem-vindas. Ó, a Carmen, muito bom. Ah, Valdilene, macaco velho, isso aí, Valdilene. Então, assim, a Dani é macaco velho também, muito bom. Então, o que acontece, gente? Se a gente anota, isso ajuda demais na nossa consciência, tá? Muito. Então, se eu falo pra anotar, não é simplesmente pra você ficar fazendo alguma coisa, não. É porque isso é muito importante. Tem estudos científicos que mostram isso, tá bom? E a segunda coisa que é importante, encaminhe essa live aqui embaixo. Tem um aviãozinho, encaminhe ela para 3 amigas, 5 principais amigas que você tem. Por que, Sabrina, enviar? Porque quando a gente tem o nosso ambiente que também pensa da mesma forma, que também está querendo crescer, que também está querendo amadurecer, que também está querendo se desenvolver emocionalmente, principalmente as tuas amigas, você vai perceber a tua vida mudando de uma forma muito mais rápida. Nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos.
Se você, por exemplo, está enfrentando batalhas no teu casamento e você se sente insegura, você se sente fraca diante do teu casamento, por exemplo, uma mulher fraca e insegura, se você convive com amigas que estão tendo batalhas também e que estão sempre reclamando do marido e, entende? Essas coisas elas vão te influenciar e vão tirar a tua força, vão tirar a tua energia para que você consiga permanecer investindo no teu casamento. Consegue entender? Então, é muito importante as pessoas que caminham junto com você. Então, por isso eu sempre falo, encaminhe, porque depois você pode conversar com essas pessoas. Depois você pode falar, você viu o que a Sabrina falou sobre ser forte, segurança, vamos conversar sobre isso, vamos marcar um café, vamos... Entende? Porque isso cria vida daí, lá no teu dia a dia, tá? Então, essas são as nossas 2 regrinhas do nosso Café com Propósito. Primeiro ponto, uma mulher forte e segura, ela... Não é que ela tem ausência do medo. Muitas vezes ela tem medo e ela precisa colocar uma fralda e ir com medo mesmo. É isso. Segundo ponto, uma mulher forte e segura muitas vezes se acha que ela precisa ter independência total. O que isso significa? Por causa da influência do feminismo, nós temos uma garra dentro de nós, e que a garra em si não é o problema, mas nós temos uma percepção de que a gente precisa conquistar as coisas sozinhas. Quantas vezes eu já não ouvi de mulheres falando o seguinte, mas eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar o meu salário para ele não achar que eu vivo encostada nele. Gente, homens, eles não ligam para qual profissão você tem. Um homem de verdade, ele não liga para qual profissão você tem, se você é bem remunerada, se você tem de fato um status, ou seja lá o que for, a menos que ele seja interesseiro e que não valha nada. Mas um homem de verdade, com princípios, com valores, ele vai olhar muito mais para a tua identidade e para o teu caráter, para quem você é e não quanto você ganha. Essa questão de ser independente, ser bem resolvida e tudo mais, porque eu não vou ficar dependendo de homem, porque, por exemplo, eu tava acompanhando uma mentorada um tempo atrás, e ela disse assim, eu vou me casar, Sabrina, mas eu tô muito preocupada. E falei, mas por que tá muito preocupada? Ele também é de Deus, você também é de Deus, vocês são novos, vocês estão construindo uma família diferente da onde vocês vieram, da raiz na qual vocês vêm, de discussões, de uma família disfuncional. Por que você tá com tanto medo? E ela disse assim, eu estou com medo porque eu tenho algumas dívidas e eu não vou conseguir pagar até a gente casar. E eu vou levar essas dívidas para dentro do casamento. Esse detalhe, que pode, na tua percepção, ser um detalhe, não era só um detalhe. Ela tinha influência da questão feminista, da questão dessa independência, entende? E que ela não percebia. Por quê? Porque nós somos moldadas pelas nossas mães. Casar pra quê? Não, você tem a vida inteira pra casar. Ter filho, não ter filho, a tua vida paralisa. Tua vida vai paralisar, tudo vai ficar mais difícil. Não, você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa ser alguém. Olha só, gente, você precisa ser alguém. Ou seja, se você não tiver de fato uma formação, você não é ninguém. Entende? Você não é ninguém nessa percepção. Então, cuidado com essas perebas todas, entende? Que a gente coloca na nossa cabeça. Isso nos aprisiona. E daí o que acontece lá na frente, sabe o que vai acontecer? Você com essa percepção, com esse pensamento de que eu preciso trabalhar porque eu preciso mostrar o meu valor, e não tô falando que quem tá em um relacionamento não pode trabalhar, entende, gente? Não extremizem o que eu tô falando. Não é isso, tá? Você pode trabalhar, por exemplo, eu e o Gustavo aqui, nós trabalhamos. Eu trabalho, ele trabalha, entende? Só que o que acontece? Essa necessidade, essa inquietação no teu coração, entendeu? Por exemplo, eu tive que lidar com isso quando eu engravidei. Eu pensei, eu vou ter que diminuir os meus horários de atendimento, eu vou ter que remanejar minha agenda, eu vou ter que se dar conta dessa influência que eu também tenho, entende? E que eu também preciso trazer para a consciência para não deixar eu ser influenciada por essas coisas. Porque senão, nós somos influenciadas e nós não percebemos. E aí o que acontece?
Se você tem essa percepção de que eu preciso trabalhar, eu preciso mostrar meu valor, porque eu sou independente, porque isso, porque aquilo, você vai atrair um homem que não é bom pra você, que vai se encaixar com essa tua visão. Porque não tem como você, sendo saudável e tendo consciência, estando de forma bem centrada, atrair um homem pereba, um homem que não vale nada, um homem que não é um homem de verdade, com valores, com princípios. Se você está disfuncional, você vai atrair um homem disfuncional. Se você está saudável, se você tem clareza dos seus pensamentos, se você consegue entender o que está acontecendo com você, saber quais são os, esses buracos no caminho aí que você corre risco de cair e você tomar cuidado, aumentar a tua expansão de consciência, você muito provavelmente vai começar a identificar assim, muito, muito, muito cedo, homem que não vale nada. Mas se você não tem essa consciência para você mesma ainda, o que vai acontecer? Você vai acabar atraindo homens que não valem nada, que vão querer se aproveitar de você, que vão querer só ir pra cama com você, que vão querer, entende? Então, depois você vai estar lá com os teus filhos, tendo que cuidar deles sozinha, sem ter alguém que tá de fato do teu lado. Um homem, por exemplo, infantilizado, que ainda não percebeu que é responsável pela família, vive no boteco, vive com os amigos, jogando bola, seja lá o que for, jogando videogame, pior ainda, que não cuida da saúde, que não cuida da vida dele, que não permanece, por exemplo, sendo forte, sendo aguerrido para cuidar da esposa, cuidar dos filhos, porque se algo acontece, ele tá ali. Então, nós acabamos diluindo o que é família, o que é um homem, o que é uma mulher. Consegue compreender? Então, minha amada, se você quer tratar mais essa questão e se aprofundar mais, na semana que vem, nós vamos ter a nossa jornada do Essência Feminina, tá? Essa jornada ela já aconteceu 2 vezes ano passado, mas agora, no ano de 2024, ela tá um pouco diferente, tá? É 2.0. E ela trata essas questões do homem infantilizado, como resolver isso. Ela trata essa questão da identidade da mulher, como tratar essa questão, tá? Então, se você quer resolver essas questões, o link da bio, você entra para se inscrever para a jornada. É gratuita, vai acontecer na semana que vem, 3 dias intensivos, tá bom? À noite. Então, se você quer isso, você faça dessa forma, ou então depois que essa live for postada, quem estiver vendo gravado e tudo mais, escreve aqui embaixo nos comentários no Instagram, jornada, que aí eu te envio o convite, o link direto no teu direct, tá bom? Então fazer dessa forma vai te ajudar para você estar inscrita, receber o material e tudo mais, porque tá com um upgrade aí desse ano de 2024, tá bem? E as outras 2 jornadas foram muito edificantes, assim, foram transformadoras, foram muito boas. As mulheres deram muitos depoimentos e testemunhos, foi algo muito tremendo, assim, de Deus mesmo, tá? Terceiro, uma mulher forte e segura, não agora, tá, Caroline? Não, gente, não é agora. Depois que a live for postada, tá bom? Depois que for postada. Agora não adianta. Agora eu tô ao vivo ainda, tá bom? Depois. Ou então acessar o link da bio, tá bom? Terceiro, não demonstrar vulnerabilidade. Achar que uma mulher forte e segura precisa se mostrar forte o tempo inteiro. Não se mostrar vulnerável. Por exemplo, vocês que me conhecem um pouco mais de tempo, tá? Vocês me consideram uma mulher forte? Uma mulher segura? Eu aposto que muitas de vocês vão dizer que sim. Mas eu não falo pra vocês sobre os meus medos. Por exemplo, eu acabei de falar sobre a questão do medo de ser mãe, de não dar conta muitas vezes. Eu não falo sobre os meus temores muitas vezes com vocês, sobre as crises que eu tô tendo, as questões que eu tenho que vencer, que eu tô lidando. Percebe como ser uma mulher forte e segura muitas vezes é mostrar vulnerabilidade? E tá tudo bem, Senão a gente cria uma casca em volta de nós e a gente não se deixa ajudar. Eu acompanhei, na verdade conversei, fiz uma live de mentoria grátis, onde a pessoa entrava e pedia ajuda, perguntava algo e eu direcionava ela, né? E ela tava mal, ela tava com depressão, em um quarto escuro, né? Ela tava muito triste e tudo mais. E ela participava de uma igreja, mas nessa igreja ninguém sabia que ela tinha depressão. Ninguém sabia
todas as questões emocionais que ela estava vivendo. Ninguém sabia. Ou seja, ela não queria mostrar vulnerabilidade, talvez por conta de um orgulho, por conta de vergonha, por conta do que os outros vão pensar. E ficava sofrendo sozinha e ao mesmo tempo impedida de fato receber ajuda. Então, muitas vezes nós vamos precisar de ajuda e tá tudo bem. E tá tudo bem, tá? Reconhecer as suas limitações é importante. Quarto, ser uma mulher forte e segura significa ser agressiva. Isso é muito comum. Quantas mulheres vivem na defensiva? Minhas amadas, viver na defensiva acaba com o teu casamento. Acaba com o teu casamento. Coragem não é sinônimo de agressividade. Eu sei que muitas vezes você está esgotada, você está cansada já de tantas coisas acontecendo e tudo mais, e você já não aguenta. E daí a última coisa que te resta é ser agressiva. Só que a pessoa que age de forma explosiva, com raiva, com ira, com agressividade, na verdade, ela está mostrando, em último caso, assim, a última alternativa dela, gritando para que alguém a ouça. Porque ela não se sente mais ouvida. Quem age com agressividade acha que não existe outra forma de agir para ser ouvida. E você tem sim outras maneiras de agir. Você não precisa sempre estar armada com as pedras nas mãos já para atacar na outra pessoa. E isso muitas vezes acontece por falta de conhecimento. Por achar que sempre o outro está falando contra você, o outro está indo contra você por causa de uma infância na qual você sempre teve que se defender e ser o teu aporte seguro e forte. Mas isso talvez tenha sido na infância, tenha sido até agora. Você pode mudar essa situação. Isso nós também vamos conversar na jornada, tá? Como fazer isso? Então, compreenda de que a agressividade, na verdade, é somente a pontinha do iceberg de uma ferida muito mais profunda que você tem. E que não é sinônimo de ser uma mulher forte, segura e tudo mais. Eu convivi já com pessoas que disseram assim: mas eu falo mesmo, gostou, gostou, não gostou, não gostou. Não, então você é uma desequilibrada. Você não sabe lidar com pessoas. Porque se você pensa dessa forma, e eu já fui uma pessoa assim, gostou, gostou, não gostou, não gostou, tô nem aí. Porque tem que ouvir umas verdades mesmo. Essas frases são de pessoas desequilibradas, que ainda não entenderam, que ainda não amadureceram. E nós não podemos ser assim. Você não quer crescer, você não quer amadurecer? Compreenda por que você age dessa forma. Qual é a raiz desse problema? Nós vamos descobrir na jornada, mas já vá pensando sobre isso. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Quinto, ser uma mulher forte, segura, outra mentira, é achar que não pode errar em nenhum momento. Sabrina, mas eu sei que eu posso errar. Eu lido muito bem com isso, será? O medo de errar também vem muitas vezes na tentativa de controle das coisas. Você busca controlar todas as coisas? Sabe um sinal simples de que você busca controlar todas as coisas? Quando você pede pro teu marido fazer algo e ele não vai naquele exato momento. Se ele não for naquele exato momento, você já tá cansada, você já tá esgotado de tantas outras vezes que ele também faz isso. Aí o que você faz? Você vai lá e faz. Você não consegue esperar. Você precisa que aquilo seja feito naquele exato momento. Você não tem paciência. Ou seja, você quer as coisas sob controle. Você quer que tudo ande conforme os teus passos. Você quer que ele seja a tua imagem e a tua semelhança. A mulher, ela é o tempero do lar. A mulher é o termostato, ela é quem dá, de fato, o clima do ambiente. Ela é que transforma a casa em um lar. Se a mulher sempre está estressada, esgotada, irritada, ela não vai conseguir ter um lar no qual as pessoas a ajudem, por mais que seja esse o teu desejo. Mas não adianta. Se você viver constantemente dessa forma, o que você vai colher são frutos amargos. Não vai ser o que você está buscando. Não vai ser. Porque
O teu marido vai começar a concordar com você, mas não vai fazer o que você está pedindo. Os teus filhos vão começar a te desrespeitar. Por quê? Porque eles percebem que você sempre tá falando, você sempre tá criticando, você sempre tá gritando, você sempre tá, entendeu? Eles começam a perder, a perceber em você a perda de autoridade. Tudo tá interligado. Por quê? Porque você não quer que as coisas saiam do teu controle. Você é perfeccionista. Você talvez tenha toque, não sei. Mas você tem intimamente aquela questão de que eu não posso errar. Eu não posso correr risco. Porque senão você é uma irresponsável. Gente, isso também tem a ver, por exemplo, eu tinha muito essa questão de que eu não podia descansar. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque muitas vezes na minha criação, o descansar foi visto como ser preguiçosa. Então, eu fui aprender a descansar mesmo, sem peso na consciência, na gravidez. Na gravidez. Antes, eu até descansava. Mas sempre era com peso na consciência. Consegue entender? Então, a nossa vida, a gente sempre vai mudando e percebendo de que, na verdade, a gente está em um processo de reconstrução. Deixar o perfeccionismo tem muito mais a ver com você perceber que só Deus é Deus e que você não é Deus. Não existe uma pílula mágica que você toma e simplesmente funciona. Existe um processo na tua vida que você precisa abraçar e ser consciente consigo mesma que dentro desse processo você vai caminhar de passo em passo. De passo em passo. Sexto, ser uma mulher forte e segura significa não sentir dúvidas. Gente, força e segurança não tem a ver com certeza absoluta. Porque certeza absoluta, uma pessoa que não consegue perceber, colocar em dúvida algumas coisas, refletir e tudo mais, é uma pessoa que erra cegamente. Ela erra cegamente diante das coisas. E geralmente o orgulho é tão grande que ela não volta atrás. Que ela sabe que ela tá errada. Você conhece gente assim? Que você percebeu que ela já percebeu que tá errada, que isso não vai pra frente, que não vai adiantar, que não tem, mas ela não volta atrás. Ela não diz, olha, na verdade eu tava errada, na verdade não era isso, me desculpe. Uma pessoa forte e segura, muitas vezes ela acha, né, que ser forte e segura é não pedir perdão, não pedir desculpa por algo. É não voltar atrás nunca. É permanecer com a sua palavra até o fim. Gente, isso é orgulho, não é força nem segurança. É orgulho. Orgulho. Sétimo, antes de eu falar os pontos do que é realmente ser forte e segura, uma última mentira que talvez tenha penetrado no teu coração. Ser forte e segura significa, então, ser igual a um homem. Igual a um homem. Muitas vezes a gente olha pra gente mesmo e a gente diz, não, Sabrina, mas eu me arrumo, eu me ajeito e tal. Eu não sou como um homem, né? Mas não significa que ser igual a um homem significa se vestir como um homem. Muitas vezes sim, você não se cuida, você não se ajeita, enfim. Mas não é só isso. Ser como um homem significa você sempre tomar as decisões por ele. Você sempre abraçar as causas por ele. Você sempre dar a primeira palavra. Você sempre ser a que menos expressa emoções. A que menos é carinhosa, a que menos é afetiva, a que menos consegue dizer eu te amo, a que menos expressa vulnerabilidade. Ser como um homem significa dar conta de todas as coisas, segurar o fardo da família. O homem foi feito para segurar o fardo da família. E se você está segurando o fardo da família, segurando as coisas pesadas,
ele nunca vai se mexer para fazer isso. Eu acho que no segundo dia da jornada nós vamos falar sobre isso, tá? Na semana que vem. Porque coragem e força, segurança na mulher não tem a ver com ser aguerrida, com ser, entendeu? Não tem a ver com isso. Coragem, força, segurança na mulher tem a ver com a sensibilidade. E agora eu quero te passar aqui os 5 principais pontos do que é de fato uma mulher forte e segura segundo a perspectiva de Deus. Segundo aquele que te fez, aquele que te criou. Quando a gente olha para nós e nos observa quem nós somos de fato, a gente consegue perceber que nós fomos criadas diferentes dos homens. E muitas vezes vocês me perguntam aqui, Sabrina, por que você não fala para homens também, só para mulheres? Você tem alguma coisa contra homens? Não tem nada contra homens. Acontece que a forma de lidar com homens e com mulheres é muito diferente. E eu preciso focar em um, senão não tem como. É muito diferente. Porque força e segurança para homem é uma coisa e força e segurança para mulher é outra. Então, 5 passos para você ser forte e segura. Primeiro, você precisa começar a se expor emocionalmente, mas de forma madura e para pessoas confiáveis, ok? Então, como isso, Sabrina? É ser vulnerável, atravessar o medo, ter consciência das emoções e, de fato, buscar alguém no qual você confia, ou um grupo de pessoas nas quais você confia, que você sabe que ali você pode abrir o teu coração. Você não pode caminhar sozinha. Você não pode dizer, eu dou conta mesmo, porque a vida é assim, todo mundo tá contra mim. Não, você é uma pessoa ferida, então. Você não é curada emocionalmente. Você tá com feridas abertas. Você tá com traumas escondidos. Então, se expor emocionalmente é falar dos seus próprios sentimentos. Quantas mulheres não conseguem dar nome para os seus sentimentos? Não consegue dizer o que está sentindo, diferenciar angústia de tristeza, de irritabilidade, de raiva, de ira, de uma possível depressão ou ansiedade, de um medo, por exemplo. Muitas vezes nós não conseguimos separar e diferenciar as nossas emoções. Como que você vai se expor emocionalmente se você nem sabe o que você está sentindo? Se você não sabe nomear isso, entende? Então você precisa começar a se expor emocionalmente, repito, para pessoas confiáveis e que são maduras. Maduras espiritualmente, maduras emocionalmente. Sabrina, como que eu sei que uma pessoa é madura emocionalmente, espiritualmente? Você olha para a vida dela. Você não pode olhar para uma pessoa que é madura, espiritual, enfim, somente para aquilo que ela fala. Você precisa olhar para a vida dela. Ela vive aquilo? Ela é dessa forma? Como é o casamento dessa pessoa? Como é o trabalho dessa pessoa? Como essa pessoa vive? Como essa pessoa age? Quando você olha uma pessoa que é de Deus e de fato tá ali do teu lado, você vai se abrindo. Você vai se abrindo, tá? Você vai se abrindo. Segundo, uma pessoa forte e segura, uma mulher forte e segura, é estar conectada consigo mesma e com as suas emoções. Como assim, Sabrina? Uma mulher desconectada das suas emoções, uma mulher que não tem consciência do porquê sente o que sente, ela não vai saber se sente... Por que ela se sente estranha, por exemplo, se o marido está curtindo fotos de uma outra mulher na rede social? Uma mulher que não conhece as próprias emoções, ela vai ter medo de perder o outro que está do lado dela, mas ela não vai saber por quê. Ela não vai ter conhecimento do mundo interior dela. Ela não vai conseguir entender, será que eu tô triste? Será que eu tô ansiosa? Será que eu tô angustiada? Será que eu tô com medo? Tô com raiva? Você precisa pedir ajuda, você precisa procurar mais saber sobre você mesma. Você precisa se aprofundar em você, conhecer esse mundo interior.
Quanto mais nós conhecemos o nosso mundo interno, mais nós compreendemos o mundo externo. Se você não compreende você mesmo, dificilmente você vai conseguir lidar com teu marido. Dificilmente você vai conseguir lidar com os teus filhos, porque principalmente filhos, eles vão te testar exatamente na tua fraqueza. Exatamente na tua fraqueza. Terceiro, ser uma mulher forte e segura, segundo o propósito de Deus, é ser uma mulher corajosa. Sabrina, mas o que é ser uma mulher corajosa? Coragem, a palavra coragem, ela vem aquele que age com o coração. Significa isso. Coragem é aquela pessoa que age com o coração, que fala com o coração. Nós agimos com coragem sendo nós mesmas, mostrando sim os nossos medos, percebendo os nossos erros. É dizer, olhar para a própria vida e dizer, olha, até hoje eu errei, agora eu vou tentar acertar. Até hoje eu não me liguei sobre essa questão, agora eu vou me ligar. Até hoje eu errei nesse ponto, agora eu vou mudar. Uma pessoa que não usa máscaras, mas que também não fica patinando ali no mesmo erro, porque quando a gente fala sempre as mesmas coisas, por exemplo, eu preciso cuidar do meu emocional, e você já tá caminhando, mas você sempre fica na mesma, preciso cuidar do meu emocional e tal, e você fica imaginando uma vida perfeita para então ser feliz, você também tá cometendo um erro. Ser uma mulher de fato forte e segura, ser corajosa, significa ter consciência da realidade, caminhar no processo e ter consciência que esse processo faz parte da vida inteira, de que até a morte você vai estar aprendendo, crescendo, e glória a Deus por isso. É maravilhoso, é maravilhoso. Quando nós temos medo, nós ainda podemos ter coragem. Mas quando nós sabemos que de fato nós temos um Deus que nos dá um espírito de ousadia, de coragem e não de medo, mas de amor, entende? De esperança, de poder do Espírito. Quando nós sabemos isso, quem é esse Deus que nos capacita, a gente começa a depositar nossa coragem nele. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nas nossas angústias. O poder dele se aperfeiçoa, sabe? Justamente naquilo que a gente não consegue. Quarto, uma mulher forte e segura não dá vozes para suas perebas e para suas limitações. O que isso significa? Minhas amadas, o nosso cérebro ele é plástico. Ou seja, já é confirmado cientificamente de que nós podemos transformar a realidade a partir da neuroplasticidade cerebral. Nós podemos mudar conexões, sinapses no nosso cérebro. Mas como que a gente faz isso? Compreendendo qual é a nossa tendência pelas nossas feridas do passado. Quando a gente tem consciência, que é o primeiro passo para a mudança, quando eu tenho consciência de onde eu vim, eu sei quais são os buracos que eu tenho no caminho, que eu tenho tendência a cair. E aí eu me preparo para que eu não acredite e não caia nesse buraco. Então, por exemplo, a tua mente vai te falar de que você não vai conseguir. A tua mente vai te falar que nada mais vale a pena. A tua mente vai te falar de que você não tá conseguindo coisa nenhuma, de que você é fraca mesmo, de que você não vale nada, de que você não é digna de estar diante de Deus, porque Deus está te castigando. A tua mente vai te falar coisas que vai fazer você sofrer se você ficar acreditando nela. Você precisa entender que você não é as tuas emoções,
que você não é as tuas limitações, que você é filha amada de um pai de verdade, não talvez esse que você teve, que teve falhas, que teve erros, que talvez fez o melhor que ele podia, mas que te machucou. Quando a gente entende quem de fato nós somos, e nós vamos trabalhar a identidade na jornada, se você quer se inscrever na jornada, clica no link da bio, ou então depois, quando essa live for postada na gravação, escreve jornada nos comentários, tá bom? Que daí você recebe o link pra de fato fazer parte disso, né? Se inscrever, vai acontecer na semana que vem. Ou então vai ali no link do meu perfil, você pode se inscrever pra Jornada Essência Feminina. Então, identificar a nossa identidade, também olhar para nossa realidade e não ficar dando desculpa. Ah, eu não consigo por causa da minha história. Eu não consigo por causa... Gente, se fosse por causa disso, eu não estaria aqui. Se fosse por causa disso, eu não estaria aqui. Consegue compreender? E por fim, uma mulher forte e segura é aquela que vai pro jogo, que vive. E aí, tem uma citação que eu gosto muito da Brené Brown, que ela cita, na verdade, o Theodore Roosevelt, que fala o seguinte, no livro A Coragem de Ser Imperfeito. Ela diz o seguinte: o que é importante não é a pessoa que critica ou aquela que aponta aonde foi que a outra tropeçou. Importante de verdade é a pessoa que está na arena, com a face coberta de poeira, suor e sangue, que luta com bravura, que erra, mas seguidamente tenta atingir o alvo. É aquela que no sucesso melhor conhece o triunfo final dos grandes feitos. Mas, se fracassa, pelo menos falha com ousadia, de modo que o seu lugar jamais será entre as almas tímidas, que não conhecem nem a vitória e nem a derrota. O que ela estava querendo dizer com isso? De que, na verdade, a vida acontece de quem está jogando o jogo, não de quem está na arquibancada. Talvez a tua vida até hoje esteja simplesmente sendo passada na tua frente. E você está vendo a tua vida passar como se você estivesse vendo um filme, como se você estivesse vivendo um jogo na arquibancada. Você até pode dar opinião, você até pode achar errado o que está acontecendo, você até pode dizer que isso não vai dar em nada, que não deveria, enfim, você até pode criticar, você pode fazer o que for, falar o que for. Você não está no jogo. E se você não está no jogo, você não pode mudar o final, o placar. Quem está na arquibancada pode até xingar o juiz, mas não tem poder nenhum de fazer a falta ser revogada. Consegue entender? Você precisa jogar o jogo, você precisa entrar pra tua vida, dar um basta nisso que você tá vivendo. Não se paralisar mais. Parar de falar pra você de que você não tem mais força. Você tem força sim. Quando nós achamos que não temos mais força, nós ainda temos 80% da nossa capacidade. Vai, não desiste, você não pode desistir. Sabrina, como que eu faço isso? Se inscreva então para a Jornada Essência Feminina. Se inscreva para a Jornada Essência Feminina na semana que vem. Faça isso. O link tá na bio, tá? Faça isso. Porque você precisa dar um pontapé inicial, você precisa dar um basta, você precisa não estar mais paralisada, você precisa sair da inércia. Você precisa jogar o jogo. Você precisa jogar o jogo, tá? Minhas amadas, eu espero que essa palavra de hoje tenha te ajudado. Quem, de repente, ter problema com o link do WhatsApp para entrar, para se inscrever, chama no direct. Fala, tô com um problema e tal, a gente ajuda, tá bom? Que a gente, de fato, possa caminhar juntas, que a semana seja abençoada para você. E nunca se esqueça, Deus tem grandes propósitos. O poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, se você está se achando fraca, parabéns. Você está exatamente no lugar aonde deveria para que ele possa agir na tua vida. Um beijo no teu coração, fica com Deus, uma abençoada semana e a gente vai se falando nos stories. Tchau!